Olá, aluninhos! Estamos de volta para a gente começar a falar agora sobre leis orgânicas do SUS. Então, a gente vai começar realmente a falar sobre o nosso sistema de saúde. Então, nessa quarta aula, a nossa leis orgânicas, a gente vai assistir duas leis, né? A gente vai começar a abrir a primeira lei, que é a Lei 8.080, e vai falar um pouquinho sobre a 8.142, que vai ficar aí um restante para a próxima aula, senão não vai caber tudo numa aula só. E para que vocês entendam direitinho. E a 8.080, ela traz aí nossos princípios do SUS, né? Todas as diretrizes que regem aí a regulamentação do nosso sistema de saúde. Então, essa aula vai ser também para a gente conhecer o nosso SUS, né? Conhecer melhor o nosso SUS. Vamos falar sobre a Constituição Federal de 88, que foi que veio trazer aí a criação do nosso sistema de saúde. Lembra quando a gente falou lá sobre o nosso projeto de sistema de saúde pública? A gente viu que o marco principal era justamente a Constituição Federal de 88, que veio trazer essa divisão da saúde antes e depois. Então, depois exatamente a criação do nosso SUS. E as leis que vão regulamentar aí, que é a 8.080 e 8.142, ambas de 1990. Tá? Então, para falar um pouquinho sobre o SUS, vamos entender como é que ele nasceu, como foi criado esse sistema de saúde. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou lá na primeira aula sobre os sistemas, nossa saúde pública, nossa história da saúde pública. E que eu falei que o marco foi justamente a Constituição de 88. Para que a Constituição de 88 trouxesse lá um capítulo inteiro de saúde que veio descrever o que seria o nosso SUS, ela se baseou num relatório de uma Conferência Nacional de Saúde, que foi a 8ª Conferência de Saúde. Então, nessa 8ª Conferência de Saúde Nacional, junto com todo mundo, o relatório do que o que deveria acontecer na saúde, o que teria que ter e que está faltando, as melhorias, para que se montasse um sistema de saúde que fosse universal, que todo mundo tivesse acesso. Esse relatório foi a base para que na Constituição Federal de 88 nascesse a criação do nosso sistema de saúde. Tá? Então, a Conferência Nacional veio trazer aí esse relatório para que nossa Constituição pudesse focar em criar o nosso sistema de saúde. Então, depois de criada pela Constituição, que é a nossa máxima, né, nossa lei magna, teria que ter leis que botassem em prática, regulamentassem aquele sistema. Então, daí surgiu as leis orgânicas do SUS, que são as leis 8.080 e 8.142, que vai falar um pouquinho sobre cada uma. A 142 fala mais da parte de financiamentos, né, a parte mais administrativa, mais técnica. E a geral, a que regulamenta os direitos e deveres dos usuários, dos trabalhadores, está na 8.080, que a gente vai começar a trabalhar daqui a pouquinho, tá? Então, essa conferência, a 8ª conferência, foi muito importante. Tem até a imagem do Sérgio Oroca, que foi um dos médicos que estava nessa reunião, que trabalhou essa parte, foi um grande estudioso da parte na área da saúde pública, né? E ele veio falar, uma frase que ficou muito marcante, que justamente que é o momento de pensar quais são as possibilidades reais e concretas que nós temos de mudar o sistema de saúde hoje no Brasil. E isso lembra que ele está falando nessa conferência que foi em 1986, tá? Esse é o porquê da conferência. Então, a conferência foi exatamente para mudar o que se tinha de saúde naquela época, o que tinha de modelo de sistema naquela época. Lembra que o modelo antes do SUS era um modelo centralizado, exclusivista. É um modelo que defendia apenas a saúde para algumas pessoas que pudessem pagar, né? Então, a grande maioria da população não tinha direito aí ao serviço de saúde, a não ser que fosse pelas redes filantrópicas. Então, ele vai trazer que essa conferência tinha exatamente esse foco, essa característica, né? E assim ela nasce, no instante em que a discussão sobre a formulação do sistema de saúde no Brasil, infelizmente, quase foi tratada como uma simples reforma administrativa. Então, estavam se pensando ainda no sistema de saúde como forma administrativa, de organização política, esquecendo o foco principal dessa parte de saúde, que é justamente o serviço à saúde, o atendimento ao cidadão. Então, essa conferência ela veio com esse foco principal, que era trazer isso, a melhoria da saúde para todos os cidadãos, já que na Constituição, já que se trabalhava muito em relação a isso, de que a saúde era o direito de todos, né? E daí veio nascer na nossa Constituição Federal,
a de 88, que a saúde era direito de todos, que era um dever do Estado, e aí veio todo um módulo de saúde trazendo aí pra gente nossa criação do nosso Sistema Único de Saúde. Tá? Então, para a gente saber o que é o SUS, do que ele é construído, eu trouxe um trecho de uma definição do que é SUS. Então, ó, o SUS ele é constituído pela conjunção de ações de serviço, de promoção, proteção e recuperação, é o nosso próprio RE, tá? Da saúde executados pelos entes federativos, e aí como ente federativo tem o município, o estado e o governo federal e o distrito, de forma direta ou indireta, a gente vai entender um pouquinho mais como assim direto e indireto, mediante a participação complementar da iniciativa privada. Olha o que eu falei na outra aula, quando eu estava falando sobre alguns serviços de saúde são ofertados pela rede privada, mas também faz parte do SUS, e aí devido a essa participação complementar, sendo organizada de forma regionalizada e hierarquizada. Então, eu tenho hoje uma organização do SUS de forma regional, lógico que hierarquizado, mas regional, deixando de ser centralizado, começou a ser descentralizado e fazendo esse serviço de saúde pública como um todo, tanto de promoção como proteção e recuperação, tá? Abrangendo todas as áreas. E significa um conjunto de unidades de serviços e ações que interagem para um fim comum, que é a melhoria, lógico, da qualidade de vida e da saúde pública. Esses elementos integrantes do sistema referem-se ao mesmo tempo às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, o sistema de saúde, ele vai constituir de várias unidades, né, regionalizadas, tem uma hierarquia, lógico, que vai estar aí dentro de todas as esferas do nosso governo, desde o município, o estado, até o governo federal, todos vão participar, até às vezes participação de algumas entidades privadas, né, como complementar para algumas atividades, alguns exames principalmente, que vai justamente trazer essa ideia de promoção, proteção e recuperação da saúde como um todo. Esse é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente fala de SUS, a gente está falando de SUS em várias diversas áreas, porque a gente às vezes fala do sistema de saúde público e a gente acha que só tem SUS no posto de saúde, numa unidade de emergência, né, num pronto-socorro. Não, o SUS está em vários lugares, tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade do SUS. Então, como eu falei, ele nasceu da Constituição de 88, está lá no título 8º, que fala sobre ordem social, capítulo 2º da Seguridade Social, seção 1, disposições gerais, que vem tratar aí um capítulo só sobre saúde, tá? E nesse capítulo sobre saúde, dos artigos 196 ao artigo 200, ele traz aí discriminando o que seria o nosso sistema de saúde. E desses artigos nasceu as leis orgânicas e veio regulamentar como deveria ocorrer aí a criação e o funcionamento desse sistema de saúde. Então, ó, no artigo 96, que é o primeiro que traz a Seguridade Social, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Lembra quando a gente falou sobre a história da saúde pública no Brasil? Nós trouxemos aqui que a assistência social, a assistência à saúde, tinha até a assistência funeral também, eles eram baseados em algumas CAPES, depois de algumas instituições, onde só teria direito quem pudesse pagar, trabalhadores que investissem naquelas caixas de pensões, naqueles institutos que iam segurar aí esse serviço para eles e seus familiares, tá? Nessa parte aqui da Constituição, ele já vem trazer o SUS como uma ação social para todos, tá? E essa ação social vem justamente trazer isso, as seguridades relativas à sua saúde, previdência e assistência social. Então, no inciso 6, traz que a Seguridade Social será organizada pelo poder público, observada a diversidade da base de financiamento. E aí, esse base de financiamento, a gente vai estudar quando estudar a Lei Orgânica 8.142. A gente vai ver que existe financiamento de todas as esferas do governo, tá? Não mais depende só do cidadão ter que ser trabalhador, ter que estar inserido em uma determinada classe e investir na sua saúde. Não. Ele vai ver que essa seguridade já está aí na ordem pública vista pelas bases do nosso governo, financiamento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele.
Então, ó, no artigo 195, ele traz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. Então, a gente está pagando nossos impostos, nós estamos pagando por esses serviços, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Então, empregadores, trabalhadores, cidadãos comuns que estão aí pagando seus impostos, todos vão estar financiando, contribuindo para a Seguridade Social do ser. Tá? Então, eu sou um ser social que tem meu registro, eu tenho direitos à saúde, tenho direito à aposentadoria. Para isso, eu tenho que estar aí dentro, inserido dentro dessa seguridade do artigo 95. Ele veio para justamente trazer essa segurança para a gente. Então, quando eu começo a falar da seção de saúde, né, falar um pouco da seção de saúde, que foi que deu base aí para criar essas leis orgânicas, criou o SUS e aí veio as leis orgânicas para regulamentar, a gente vai tratar um pouquinho dos artigos da parte da saúde e vai falar, entender um pouquinho sobre cada um e daí os princípios depois do nosso sistema de saúde. Então, ó, no artigo 196, ele já vem trazendo que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é uma frase, eu acho que muito até repetitiva, todo mundo já ouviu falar isso. Mas isso não é uma frase comum, é uma frase que está na nossa Constituição, que traz aí como lei máxima de nossos direitos. Então, a saúde é o direito de todos, o dever do Estado. Porém, continuando a leitura, garantido mediante políticas sociais e econômicas, né, que vise a redução do risco da doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações de serviços para a promoção, recuperação, proteção e recuperação. Ó, lembra quando eu falei aqui saúde, direito de todos e dever do Estado, e falei um porém, e quando a gente começar nas leis orgânicas, a gente está na Constituição. É o que está lá na lei. A lei diz isso, a Constituição fala que a saúde é o direito de todos e dever do Estado. Quando a gente for estudar a regulamentação dessa lei, da regulamentação da Constituição pela Lei Orgânica 8.080, a gente vai ver que isso não exclui o nosso dever como um cidadão, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sim, a saúde é um direito de todos. E o Estado tem o dever de contribuir para com essa saúde. Já está aqui na Constituição dizendo isso. Então, o Estado tem que sim fornecer hospitais, fornecer unidades de saúde, profissionais, medicamento, materiais para exames, tudo o que eu precisar, porque é um direito dele, é um dever meu. Mas a gente também vai contribuir aí com essa posição. No artigo 97 dessa mesma seção da Lei de Saúde, ele traz que são de relevância pública, né, as ações de serviço de saúde, cabendo o poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. É aquilo que a gente falou em relação ao complementar. Quando a gente até falou também sobre no acolhimento, na aula de acolhimento, do ser social, a gente trouxe um pouquinho disso. Então, será que a gente está fazendo tudo que precisa, que é necessário, quando eu estou fazendo um serviço de saúde? Então, muitas vezes falta aquele recurso, ou falta aquele exame, vamos falar em exame, faltou aquele exame lá no sistema de saúde, mas lembre que é o nosso direito, ou aquele medicamento que não está listado na nossa RENAME, na Relação Nacional de Medicamentos, mas eu tenho direito à saúde, eu não tenho como pagar esse remédio, o governo tem dever de me dar, o Estado tem esse dever de me dar, a Constituição está dizendo isso, e aí como é que se faz? E aí entra justamente a execução através desse dispor de pessoas físicas jurídicas de direito privado. A gente vai entender como essa regulamentação é feita quando a gente começar a 8.080, tá? No artigo 198, ele traz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E aí essas diretrizes são as diretrizes não ainda do próprio do sistema através das leis orgânicas, mas o que está descrito na nossa Constituição, que daí foi regulamentado para que seja efetivo. Então, ó, descentralização com direção única em cada esfera do governo. Então, eu deixo de ter aquela centralização de uma única região ou de um único lugar e eu vou ter em várias coisas. Como é que funciona, professora, isso? Quando a gente vai falando da orgânica, você vai entender melhor. Mas vamos dar um exemplo com medicamentos. Antigamente, Política Nacional de Medicamentos não existia e os medicamentos eram feitos, distribuídos de uma única unidade. Então, vamos supor, o Distrito Federal tinha aquela unidade para distribuição de medicamentos.
E para unidades do Nordeste, eu mandava só os medicamentos das doenças endêmicas da região. Sim, mas aí eu não tenho hipertenso nessa região? Tenho. Eu não tenho outros pacientes com comorbidades? Tenho. E para isso, teve que haver essa descentralização para que o meu município pudesse ver quais são as minhas necessidades e aí administrar essa necessidade. Não a administração ser apenas de um único lugar. Isso foi a descentralização, tá? A gente vai falar mais dela quando a gente começar a falar sobre leis orgânicas. Então, outra diretriz, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo ao serviço assistencial. Também está lá nas leis orgânicas. Participação da comunidade. A gente vai ver, principalmente quando a gente começar a ver a Lei Orgânica 8.142, o quanto é importante essa participação e está determinado por lei, tá? Tanto no financiamento, na fiscalização, na determinação de escolhas de políticas, tudo isso está com a participação dos usuários, tá? Da população. No artigo 199 da Constituição, ainda na área da parte da saúde, né, fala que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada de forma complementar, e a gente vai ver a hierarquia de como é feita, né, para ser privado, tem que ser privado, tarará, tem todas as regrazinhas que a gente vai entender quando começar a lei orgânica daqui a pouco. E no artigo 200, ele trata de competências e das atribuições do sistema de saúde. Veja que cada artigo aí, ele traz uma determinação de como o sistema de saúde vai funcionar. Então, quando ele fala lá, assistência à saúde é livre de iniciativa privada, de forma complementar. Sim, mas como é que eu vou fazer isso? Quem são as pessoas de direito em relação a fazer esses exames complementares, esse serviço complementar? E como é que vai funcionar essa forma complementar? Então, teve que existir aí uma lei que veio regulamentar, tá, como ia funcionar. Ele traz que precisa da participação da comunidade. Sim, mas de que forma a comunidade vai participar? Ela não deixa claro a Constituição, diz que tem que ter. Por isso que foi criado, né, as leis orgânicas, que são as leis 8.080 e 8.142, ambas de 1990, que vão regulamentar aí exatamente como vai funcionar essas determinações que estão lá na nossa Constituição. A Constituição trouxe os artigos criando lá o nosso SUS. O sistema de saúde tem que ser assim, 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 tem que ter isso, isso e isso. Pronto. E agora? Mas como é que vai funcionar cada coisa? Como é que vai funcionar a participação social, a participação da parte privada? Como é que vai ser esse direito e os deveres em relação à saúde dos usuários e também da parte das esferas do governo? Então, como vai funcionar cada coisa? As leis orgânicas veio trazer aí essa descrição, regulamentando nosso sistema de saúde, tá? Então, para isso, a gente vai conhecer um pouquinho sobre as leis orgânicas, principalmente nessa aula de hoje, a 8.080, a 8.142 vai ficar para uma outra aula que a gente vai trabalhar mais a parte administrativa, que é a parte do SUS mais administrativa, financeira, de recursos, e hoje a gente vai trabalhar o entendimento do que seria o nosso sistema de saúde pela Lei 8.080, tá? Então, ó, as leis orgânicas, de forma geral, é um conjunto de duas leis, a 8.080 e a 8.142, que foram editadas para dar cumprimento ao mandamento constitucional, legalmente a proteção e a defesa da saúde. Então, eu tenho lá a Constituição dizendo que sim, eu tenho direito à saúde, tenho isso e aquilo outro, mas sim, mas como vai funcionar? Então, para regulamentar e para dar cumprimento a esse mandamento, foram criadas as leis orgânicas do SUS, que são as leis aí que regulamentam esse sistema de saúde. E a Lei 8.080, que é de setembro de 1990, ela vem dispor sobre algumas condições. Primeiro, para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e também da outras providências que a gente vai entender quando a gente começa a trabalhar mais essa lei. Principal, vai falar sobre a promoção, proteção e a organização do funcionamento. Como vai funcionar o meu SUS? Quais são os princípios, como é que rege, quais são as diretrizes, como é que funciona toda a parte dessa lei aí de regulamentação do sistema de saúde. Então, para a gente trabalhar ela, eu vou trabalhar alguns artigos principais dessa lei, que veio trazer justamente como funciona o sistema de saúde de forma prática, tá? A gente vai ver que muitas vezes essa prática não condiz com o que a gente vê no dia a dia, mas sim está em lei e é isso que tem que estar funcionando. Então, ó, para o artigo 1, essa lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde. Então, em qualquer lugar que eu for, norte, sul, leste, oeste, é essa mesma lei que vai estar funcionando, tá? Vai estar servindo. E são executados isolados ou em conjuntamente esses serviços
em caráter permanente ou eventual, a gente vai ver que alguns pode acontecer eventualmente, como algumas campanhas de vacinação, tá? Por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Lembrando que privado é de forma complementar, tá? No artigo 2, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Estou traduzindo o que a Constituição disse, direito de todos, dever do Estado. No parágrafo único, diz que o dever do Estado de garantir a saúde consiste. O que é que consiste esse dever? E aí, deixa eu pegar lá de forma mais ampliada para a gente dar uma olhada. Então, o que é que consiste? Na formulações e execução de políticas públicas, econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e outros agravos. Então, o Estado tem o dever de criar políticas e programas que vão reduzir aí agravos da saúde, isso tanto economicamente como social, saneamento básico. É um dever que o Estado tem de manter o saneamento básico para que se evite doenças pestilenciais, por exemplo. Tá? Então, isso é uma forma de execução que o Estado tem que ter por dever, já está em lei. Tá? Então, essa é uma forma. Segunda forma, no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário. E quando a gente falar sobre os princípios, a gente vai ver que igualdade é diferente de equidade, que é um dos princípios. As ações e os serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, o Estado tem que me assegurar, tá? Como mantedor da saúde, que não vai faltar nada para que eu tenha esse acesso universal, igualitário, todo mundo vai ter o mesmo acesso. Então, se eu chego lá na cidade de Santa Terezinha, eu vou ter acesso a médico do mesmo jeito que se eu chegar em outra cidade. Esse é um serviço que eles têm que estar tendo, eles têm que dar essas condições para aquele serviço, dentro da terceira área, promoção, proteção e recuperação de saúde. Tá? Então, isso aí é para a gente entender como é esse dever do Estado, quando se fala. Deixa eu ver onde a gente estava. Então, esses são alguns deveres de garantia da saúde pelo Estado. Tá? No artigo 2º dessa mesma lei, no parágrafo 2º, ele fala que o dever do Estado não exclui, e ele deixa bem claro, porque aí traz lá aquela máxima, né? Direito de todos os deveres do Estado, porém não exclui o direito às pessoas, da família, o dever das pessoas, o dever da família, o dever das empresas e da sociedade. Eu estou lá uma empresa com produtos químicos e jogo meus resíduos no rio. E esse rio abastece aí atinge o lençol freático, que vai para as águas e aí causa muitos danos à saúde da população. É dever do Estado manter a saúde da população, mas é dever também da empresa, da sociedade, né, das pessoas, da família, também manter essa saúde em dia. Então, eu tenho uma sociedade onde lá naquela região as pessoas jogam lixo aberto, sendo que lá tem recolhimento de lixo 2 vezes por semana. Ah, mas está demorando, não quero lixo na minha casa, vou jogar ali na esquina. E isso também vai acontecer alguma coisa em relação à saúde pública, mas aí não é só o dever do Estado, é dever nosso também. Tá? Então, quando a gente diz aquela máxima lá da Constituição, que a saúde é um direito de todos os deveres do Estado, não exclui o dever aí nosso, de cidadão. Então, não exclui o dever da pessoa, da família, da sociedade, da comunidade em si, das empresas, todos vão ter o dever de cuidar da saúde pública. Tá? Então, é bom deixar bem claro isso. Isso também está em lei. Tá? Então, o artigo 3º, ele traz que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros. Então, existem alguns determinantes e condicionantes que vão aí alterar nosso estado de saúde, aquele processo de saúde e adoecimento. Que lembra quando eu falei sobre a aula de saúde e adoecimento, a gente trabalhou justamente esse artigo 3º, que existia vários determinantes e condicionantes do que era o processo de adoecimento. Né? Então, a saúde vai muito além, a gente já viu, e esses condicionantes estão aqui em lei já. Também está determinado por lei que esses sim são condições e determinações de uma pessoa adoecer ou estar saudável. Tá? E aí, ó,
Até falei que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Eu cheguei a brincar naquela época, mas é bom, é uma reflexão que eu quero que vocês façam, né? Vejam aí nossa saúde, como está baseada na nossa parte social e econômica. Então, aí reflete no nosso sistema de saúde, como as pessoas adoecem realmente. Então, alguns determinantes que nós já vimos. Deixa eu pegar ele ampliado para ficar mais fácil da gente ver. Então, ó, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, atividade física, transporte, lazer, acessos aos bens e serviços essenciais, aqueles que não podem faltar. Então, todos esses são pontos que determinam se o cidadão vai ou não ter saúde. Então, para ter saúde, eu tenho que ter tudo isso? Não, contanto que aquilo não faça falta. Então, ó, eu tenho lá pessoa que não tem um transporte privado, depende só do transporte público, mas está lhe atendendo, não está lhe fazendo falta. Beleza, então você não vai adoecer por conta disso, né? Não precisa ter todos esses pontos, mas às vezes a falta de um ponto desse traz problema de saúde para a pessoa. Então eu tenho lá, não tem trabalho, é um cidadão que trabalhou a vida toda, hoje está desempregado devido à condição social e econômica do país, a gente vê que é o que reflete aí nesses condicionamentos, e eu estou desempregado, estou desesperado, família passando fome, o aluguel atrasado, esse cidadão vai viver bem? Não, ele vai adoecer, nem que seja psicologicamente, mas ele vai adoecer, tá? É um processo que vai refletir aí na saúde pública. Então, esses pontos sim são determinantes e condicionantes para a saúde pública, tá? Então, são alguns pontos que têm que ser revistos. Aí, ainda no artigo 3º, parágrafo único, vem dizendo que dizem respeito também à saúde as ações que, por força do dispor do artigo anterior, né, destinam-se a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social, que é aquele conceito lá de saúde ampliada. Então, a saúde vai muito além do problema fisiopatológico. Então, é o bem-estar físico, mental e social. Então, eu tenho que estar bem. Acabei de exemplo em relação ao cidadão que perdeu o emprego, está desempregado, com um aluguel atrasado e a família passando necessidade. Esse é um cidadão que vai adoecer. Isso vai refletir lá na saúde pública, porque ele vai procurar atendimento, vai precisar de um psicólogo, vai precisar às vezes de medicamento, se não progredir para uma depressão e aí ter coisas piores em relação à saúde daquele cidadão. Isso reflete na saúde pública também. Então, são condicionantes que vão sim estar modificando, porque a saúde tem que ser vista exatamente como esse todo, tá? No artigo 4º dessa lei, a gente vê, ele veio trabalhar já os conceitos, o conceito do SUS, para a gente começar a trabalhar os princípios dele. Então, ó, o conceito do SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas. A iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar. Então, eu tenho lá um conjunto de ações e serviços, né, público. Então, nas 3 esferas governamentais, federal, municipal e estadual, e também do Distrito Federal, né? E esse, de forma direta ou indireta, eles vão estar atuando para que eu tenha aí a minha assistência de saúde através do meu sistema de saúde, que é o SUS. Mas, para não faltar alguns atendimentos que ainda não são disponíveis no SUS, ou que não vale a pena ter disponível porque ser pouco procurado ainda, então existem alguns que podem ser complementados. Então, eu preciso de um exame que uma pessoa, é muito raro, esse exame faz um em cada 10 mil pessoas. E é muito caro. Eu não vou manter um programa com esse exame no sistema de saúde, porque só vai fazer o custo aumentar para a parte governamental, né? E também para a gente que está pagando para poder ter esse serviço. De qualquer jeito, a gente paga, contribui para esse serviço. Então, o que é que o SUS faz? Não, eu vou contratar uma empresa privada para que quando ele fizer esse serviço, eu pague aquela porcentagem. Então, isso é um serviço que aí sim a empresa privada entra com caráter complementar, né? Então, ou eventualmente está acontecendo de ter muito surto de alguma doença, vamos dizer H1N1, que não foi o caso, mas a gente vai dar só o exemplo. Surto de H1N1 em todos os lugares e muita gente tendo vários problemas. E aí eu não tenho vacina suficiente, não consegui produzir vacina suficiente para toda a população. Então, a privada pode entrar aí e ajudar de forma complementar, tá? Depois que acabou o surto, acabou aquele contrato com a empresa privada. Então, um contrato com a empresa privada é exatamente isso, ele vai entrar de forma complementar, nunca vai ser aquele contrato
para que possa atender as necessidades que isso deveria ser realmente só do governo, do Estado, tá? Então, ó, quando eu falo de administração direta ou indireta, né? Lembrar que são nas 3 esferas, e as fundações mantidas pelo poder público, que são as fundações também que vão estar entrando aí para atendimento desse serviço. Então, existem algumas fundações que são mantidas pelo poder público que também prestam serviços de saúde e assistência ao SUS. Então, quando a gente fala de SUS, que fala de serviços, né, de saúde, a gente está falando bem amplo. Então, quando uma vigilância sanitária vai atuar dentro de um restaurante, porque para verificar se tem comida estragada ou algum tipo de coisa, também é SUS. Então, quando eu vou no restaurante e sei que a vigilância sanitária passou ali e deu alvará dizendo que está tudo ok, eu também estou usando no sistema de saúde. Quando eu vou no aeroporto e também tem vigilância sanitária, também estou usando no meu sistema de saúde. Tá? Então, o sistema de saúde ele vai muito além, principalmente como eu falei, da unidade de saúde, da unidade de emergência, e às vezes faz uso do sistema de saúde e nem sabe que está fazendo. Tá? E os objetivos do SUS são trazidos aí no artigo 5º dessa Lei Orgânica 8080, e ele vem justamente dizer que os objetivos são identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, aqueles fatores lá que a gente falou, trabalho, renda, atividade física, que são determinantes aí para se a pessoa tem ou não saúde, são identificados e divulgados aí pelo sistema de saúde, tá? A formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos econômico e social a observância do disposto primeiro lá no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei. Lembre que tem que existir, né, e políticas destinadas a promover, né, tanto na parte social como na parte econômica, para a melhoria da saúde pública. Então, essa formulação também é um dever aí, é um dos objetivos do SUS. A gente vai falar dele quando eu falar da participação social, lá na 8.142, você vai ver que existem programas específicos para isso. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde com a realização integrada. Então, ações de assistenciais e preventivas. Então, é aquele PROPROREC que eu falei, né? Promoção, proteção e recuperação. Então, as 3 áreas vão ter que ser aí assistido, né? Então, tem que existir. É um dos objetivos, né? Já está lá na lei e pelo menos existe essa determinação. E no artigo 6º dessa lei orgânica, ele vai falar sobre a atuação do SUS, como é que ele atua e aonde. Tá? Então, estão incluídos ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Como eu falei, a gente usa o SUS às vezes e nem sabe o que está usando o SUS. Acha que o SUS é só para a pessoa que não tem plano de saúde e vai lá procurar o médico. Não, o SUS ele é bem amplo, a gente vai ver que existe uma atuação bem ampla, de competência ampla do nosso sistema de saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, a execução de ações em vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência farmacêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então, quando eu tenho aí a Farmex, a CAF, que são sistemas onde tem lá o meu medicamento como objeto central, eu tenho aí a assistência farmacêutica, inclusive o farmacêutico integral, inclusive a assistência farmacêutica, onde eu posso ter direito ao acesso ao profissional farmacêutico, para que eu possa tirar minhas dúvidas, né? E ele está ali dentro daquela implantação daqueles medicamentos. Então, isso também está dentro. Quando eu falo de vigilância epidemiológica, eu estou tratando dos pacientes, estou tratando dos agentes de endemias, por exemplo, que estão lá combatendo aí a dengue nas ruas todos os dias. Isso também é SUS, então é um serviço que é para todos, que também serve aí para a saúde pública de toda a comunidade, né? A nível nacional, a gente vê que isso acontece em todos os campos. Isso também é sistema de saúde, tá? Então, quando eu falo, usei o sistema de... eu não uso não o sistema de saúde do SUS, quero nem saber dele, não é meu mesmo, só quem usa, quem não pode pagar plano de saúde, eu posso. Não, o sistema de saúde vai muito além disso. Vai naquele restaurante lá que você costuma jantar, né? Naquele sanduíchezinho que você come no caminho. Tudo que a gente faz que envolve a saúde e o bem-estar também envolve SUS, tá? Então é importante você saber disso, até porque para lembrar lá que naquela máxima de que o dever não é só do Estado, mas que o dever também é de todos nós. Nós é que temos que manter a saúde pública caminhando bem. Então, o artigo 6º, no parágrafo 1º, ele traz também que entende-se por vigilância sanitária, ele vai explicar cada um, que é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir risco à saúde
e de intervir nos problemas sanitários. Então, prestação de serviços e bens de consumo não é só, né, o alimento que tem que ter aquela data de validade, que passa por aquele sistema, o medicamento que faz aquele registro, a vigilância vai verificar os lotes, vai verificar se foi feito todos os testes possíveis, não é só nos bens de consumo, mas também na prestação de serviço. Como eu falei, verificar se os alvarás servem para isso, a verificação se aquele serviço está sendo feito de forma correta, de acordo com a legislação. Então, a vigilância ele vai ampliar aí para todas essas áreas, tanto para o produto que você está consumindo, como também para o serviço que está sendo prestado. Tá? A vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condições da saúde do indivíduo coletiva. Então, tem lá aqueles fatores que a gente já viu, né, em relação à saúde. E a epidemiológica é que ele vai fazer algumas ações justamente para o conhecimento, vai detectar e vai prevenir, né, que ocorra alguma mudança nesses determinantes de saúde, essas condições de saúde, para que não ocorra adoecimento. Então, eu tenho, como eu falei, da questão dos agentes de endemias, que vão controlar lá minhas endemias de dengue, por exemplo, que é o que mais ocorre no Brasil, que a gente vê. Então, eles é que vão verificar se existe alguns pontos, alguns determinantes, modificações desses determinantes que vão trazer problemas de saúde. Então, a vigilância epidemiológica está exatamente para isso. Então, verificar se vai modificar alguma coisa para que evite o processo de adoecimento. Tá? E tem a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, eu verifiquei que em uma determinada região tem um esgoto a céu aberto e está trazendo problemas de saúde para aquela população. Então, eu vou adotar as medidas preventivas para que sejam aí corrigidos aqueles pontos e também prevenir aquela população que está naquela região endêmica com vacinação, por exemplo, para evitar aí que essas pessoas tenham agravo às suas doenças, ou venham adoecer, ou até mesmo agravar se já estiver doente. Isso é para que serve a vigilância epidemiológica. Na saúde do trabalhador, eu tenho um conjunto de atividades que se destina, através de vigilância epidemiológica e sanitária, tá, à promoção e proteção de saúde dos trabalhadores visando a sua recuperação e reabilitação. Então, quando eu falo de saúde do trabalhador, eu estou envolvendo aí tanto a vigilância sanitária como a vigilância epidemiológica, né, que vão trazer aí ações de proteção e promoção e recuperação daquele trabalhador. Então, já se fala muito hoje em saúde do trabalhador, então aquelas ginásticas laborais, né, para evitar que o trabalhador tenha algum problema, tudo isso aí são dentro desse caractere de saúde do trabalhador, que também está previsto na lei de regulamentação do SUS, também é SUS. Tá? Então, a lei, no artigo 7º, que são dos princípios do SUS, deixa eu ver se eu trouxe alguma imagem que vai falar sobre isso, a gente vai trabalhar alguns princípios, e hoje eu trouxe um, que é a diferença de igualdade e equidade, que é onde a gente vai trabalhar dentro desses princípios que o SUS traz. Existem vários princípios do SUS, a gente vai ver que são 13 princípios do SUS, perdão, e nesses 13 princípios tem um que não está com o nome de equidade, está com o nome de igualdade, né, que é o que eu trouxe na imagem hoje para a gente começar a trabalhar eles, sendo que essa equidade ele é um princípio que está implícito, não está expresso, não está escrito lá, mas é um princípio fundamental que vem trabalhar essa parte da universalidade, do atendimento universal e igualitário. Lembra que a primeira coisa que se fala já quando a gente começou a ver a Constituição aqui e dentro da lei orgânica é exatamente esse trabalho de universalidade e igualdade. Então, o direito de todos em relação à saúde deveria do Estado para que todos sejam atendidos de forma universal e igual, sem religião, sem raça, né, sem localização. Isso é ser universal e igualitário. Então, o mesmo atendimento que eu vou dar para um paciente, eu tenho que dar para todos os pacientes. Então, eu tenho atendimento de vacinação. Todo mundo vai poder se vacinar, tá? De forma igual e de forma universal. Qualquer um que chegar vai ter direito a se vacinar. Muitas vezes me perguntam assim, professora, às vezes até usuários mesmo, eu posso pegar o meu medicamento no posto de saúde? Sim, pode. A preferência, lógico, é de quem foi atendido pela comunidade, instituição do posto. Mas eu, como particular, estou com aquele medicamento, não posso comprar. Estou sem dinheiro nesse momento. Estou passando por uma dificuldade financeira.
e aquele medicamento tem lá na minha lista do governo, na lista da Rename, eu posso pegar como usuário do SUS que sou, mesmo não indo para aquele posto para ter feito o atendimento médico, sim, eu posso pegar aquele medicamento, tá? É um direito seu. Você pode sim também fazer parte daquela parte ali de coisa. Lembrar que ele é universal e igualitário. Do mesmo jeito que aquele paciente foi lá e pegou o medicamento, eu não fui ser paciente, mas eu estou precisando do medicamento e tenho receita. Posso ir lá pegar aquele medicamento sim, tá? Muitas vezes me perguntam isso. Ou o exame que quer fazer também ali pelo SUS. Às vezes tem que fazer, principalmente em relação ao exame, ter lá o cadastro de saúde, né? Ter o nosso cartãozinho do SUS. É bom que todo mundo tenha, é importantíssimo esse cartãozinho do SUS, tá? Então, quem não tem aí, procura um posto de saúde, vai lá fazer, para que você possa aí ter direito a alguns outros procedimentos que o SUS oferece. Mas sim, você tem direito, justamente porque a gente acabou de falar, ele é universal e igualitário. Porém, os princípios do SUS, que não está expresso, está implícito, é justamente o da equidade. E o que seria, professora, essa equidade? Tá? Quando eu falo em igualdade, essa imagem já traduz bem o que é equidade e o que é igualdade. Quando eu falo em igualdade, eu falo que todo mundo tem direito a pegar, vamos supor, a fruta dessa árvore. Né? Todo mundo vai ter direito a pegar, ela está lá, qualquer um pode pegar, qualquer um pode ir lá e comer desse fruto. Isso é igualdade. Eu posso, você, qualquer um vai lá e pega. Porém, aí a equidade é tratar os diferentes com suas diferenças. Então, eu tenho um que é maior que o outro, eu posso muito bem ceder o banquinho para ele, para que ele possa ter acesso a pegar também. Então, aqui eu tenho o acesso de forma igual e com equidade. Então, o que seria, vamos traduzir isso para a da saúde. Então, eu tenho rampas para cadeirantes, porque ele vai ter acesso também. Eu tenho pacientes que têm deficiência visual e precisa de uma pessoa para orientá-lo no seu caminho. Eu tenho pacientes que precisam daquele medicamento, gestantes, que vão entrar na fila, na frente dos outros, mas ela está sendo tratada diferente, não por ser especial, mas porque a equidade me traz isso, tratar os diferentes com suas diferenças. E isso é ser igualitário também, tá? Estou tratando todos, não de forma igual, porque os diferentes precisam ser tratados de forma diferente, nas suas diferenças. Isso é equidade, tá? Então, ele traz, está implícito aí já está dentro desse princípio de igualdade, né? Que esse princípio de igualdade já vem trazendo logo na nossa Constituição que o serviço é universal e igualitário. Então, isso aqui é só para que vocês entendam um pouquinho do que a gente vai falar, porque na aula, na próxima aula a gente vai continuar aqui essa fala sobre a lei orgânica do SUS, e essa 8.080, o artigo 7º, é só sobre os princípios do SUS. Como eu falei, são 13 princípios, e eu quero descrever cada princípio, para que vocês entendam realmente como é o nosso SUS e como são os princípios. Lembra que em princípio é o que determina a ação, né? Então, a gente tem que entender como funcionam os nossos princípios, como funcionam as nossas ações dentro do SUS. Então, princípios e diretrizes do SUS estão dentro do artigo 7º, e a gente vai trabalhar ele com calma numa próxima aula. Eu falei sobre equidade e igualdade, porque eu já tinha falado sobre equidade, isso que ia explicar já para que vocês comecem a entender. E ele não está como princípio, ele está embutido aí no princípio da igualdade. Só lembrando que eu tenho que tratar todos iguais, mas eu tenho que tratar também os diferentes nas suas diferenças. Isso também é ser igualitário, tá? Então, na próxima aula a gente já começa aí a falar sobre os princípios do SUS. Eu espero que vocês estejam gostando dessa parte de conhecer um pouco mais sobre o nosso sistema de saúde, saber sim que nós temos todos os direitos à saúde, tanto as pessoas que usam também a rede privada, faz uso do SUS também tem direito, e principalmente que o dever não é só do Estado, é um dever de todo nosso. Esse compromisso tem que ser assumido para com todos. Ok? Então, na próxima aula a gente já começa aí a falar dos princípios, entender um pouco mais sobre o SUS, para a gente começar as leis orgânicas 8.142, que vai entender um pouco como funciona a parte financeira, administrativa e a participação social dentro do sistema de saúde. Até a próxima aula.